Oi, meu nome é Elvis e irei apresentar o trabalho que tem como título Desenvolvimento e Avaliação da Usabilidade em Aplicativos Desktop para Ensino de Programação Orientada a Objetos. Esse trabalho ele foi escrito por Williane Thalita Almeida Veras, João Emerson Nicolau da Silva e por mim, José Elvis da Silva Souza Nogueira, todos alunos da UFRPE, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Com o progresso nos diversos campos da computação, surgiu a possibilidade da transformação de padrões de ensino, em que poderia ser utilizado novas tecnologias, como, por exemplo, jogos educativos. Em artigo publicado por Clark e Mayer, em 2012, eles disseram que programar é uma tarefa desafiadora. Sendo assim, surgiu a necessidade de fazer o uso da tecnologia para a substituição dos meios de ensino tradicionais já existentes. Um desses novos meios de ensino são jogos digitais, nos quais eles possuem um maior nível de interatividade por serem bastante atrativos. Para isso, é necessário que seja feita a utilização de alguns conceitos de usabilidade. Os conceitos de usabilidade são nada mais nada menos do que a capacidade que você tem de fazer com que um software ele seja fácil de utilizar e de aprender. O objetivo desse trabalho é avaliar a usabilidade, tanto do ponto de vista de design quanto pedagógico, do jogo educacional Javatar. Para dar prosseguimento na apresentação, é necessário antes ter conhecimento de alguns conceitos básicos, como, por exemplo, usabilidade de software. A usabilidade de software é um grupo de princípios e boas práticas que devem ser tomadas para se garantir que o usuário ele tenha sucesso na execução das tarefas que ele deseja numa aplicação. A avaliação heurística é a verificação de usabilidade através de um grupo de alguns pequenos princípios que tem como objetivo localizar algumas falhas. Essa é uma técnica muito rápida e barata. É recomendado também que ela seja feita durante todo o processo de desenvolvimento do software, e não deixar apenas para fazê-la somente no final, se der tempo. Entre as heurísticas, a principal delas são as heurísticas de Nielsen, as quais foram desenvolvidas por ele em um artigo publicado no ano de 1990 em parceria com o Molick. Através desse grupo de heurísticas, ele busca revisar a interface de forma a garantir uma melhor experiência do usuário. As heurísticas, elas são 10, no entanto, numa aplicação não é necessário que você faça a utilização das 10 ao mesmo tempo. Algumas delas são a estética e design minimalista e diagnóstico de erros e recuperação. Agora, falando melhor sobre o objeto desse trabalho, o Javatar, vamos falar um pouco sobre o objetivo dele. O seu objetivo é estimular, aprimorar e facilitar a aprendizagem de programação orientada a objeto. Quanto à sua estrutura e funcionalidade, ele foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java e o padrão arquitetural MVC. Esse padrão foi utilizado pois ele permite a melhor reutilização de código e um desenvolvimento paralelo mais simples. Para a persistência de dados, foram utilizado o XML, pois ele facilita a atualização, uma vez que, depois que o jogo foi desenvolvido, eu posso atualizar alguns dados, como, por exemplo, as perguntas e as respostas. A funcionalidade do Javatar, ele se divide em duas partes básicas, que são quiz e batalha. O quiz, ele possui um grupo de perguntas referentes a PO, o qual foi pesquisado no site QConcursos, na aba Java. As questões, elas são lançadas de forma aleatória, de forma que o aluno ele não consiga decorar a ordem das respostas. E a batalha, ela está diretamente relacionada com o quiz, uma vez que o desempenho que ele tem nessa etapa vai dizer muito sobre como ele vai se desenvolver na batalha. Quanto às regras do Javatar. O Javatar, ele segue as regras básicas do jogo de quiz, em que existem algumas perguntas que devem ser respondidas, e caso você acerte a resposta dessa pergunta, você ganhará 10 pontos. Esses 10 pontos, eles podem ser utilizados tanto para atacar quanto para defender, ou você pode simplesmente acumulá-los. Caso você erre a pergunta, o seu adversário irá lhe atacar com um dano de 10 pontos. Caso você erre duas questões seguidas, esse dano dobrará e ficará sendo de 20 pontos. E o jogo se encerra quando os pontos de vida seu ou do seu adversário chegam a 0. Agora, sobre a avaliação de usabilidade. Depois que a gente desenvolveu o Javatar, a gente fez uma avaliação de sua usabilidade, dividindo ela em duas partes. Primeiro, um questionário, em seguida foi realizada uma entrevista. O questionário ele foi composto por 22 perguntas, as quais eram separadas em 3 grupos principais, que eram o perfil do usuário, que com 6 questões, usabilidade design, com 10 questões, e usabilidade pedagógica, com 6. As questões de usabilidade, elas eram feitas na forma afirmativa,
e suas respostas eram dadas na escala Likert, que nada mais é do que uma forma de você pegar a resposta do usuário como dentro de uma escala de gradação, que vai desde discordo totalmente até concordo totalmente, passando por discordo, neutro e concordo. Em seguida, após a coleta das respostas do teste, seria feito um teste estatístico, que o utilizado foi o Q-quadrado, que tem como objetivo validar um grupo de hipóteses. Essa é a fórmula que a gente utilizou para calcular o Q-quadrado, em que são feitos a soma de os valores observados, que são as respostas dos alunos deram no questionário, e os esperados. Os valores esperados devem ser calculados. Como eu disse, o teste Q-quadrado ele serve para validar a hipótese. Então, é necessário que você defina duas hipóteses, uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. A hipótese nula escolhida foi que a usabilidade oferecida pelo Javatar não contribui para o processo de ensino-aprendizagem de PO. E a hipótese alternativa diz totalmente o contrário, que a usabilidade oferecida pelo Javatar contribui para o processo de ensino e aprendizagem de PO, Programação Orientada a Objetos. Outro meio que a gente utilizou para fazer a avaliação da usabilidade foi o SUS, o System Usability Scale. Ele busca avaliar as aplicações e interfaces através de 10 perguntas, e ele quantifica coisas que não são numéricas, são mais qualitativas, como a satisfação, efetividade e a eficácia que o usuário encontra ao utilizar a aplicação. Para fazer o cálculo no SUS, a gente faz o seguinte: pega as 10 perguntas que temos e separamos ela em dois grupos, as perguntas de número ímpar e a de número par. Em seguida, pega as respostas que os usuários deram e faz uma leve modificação nelas. Como antes elas estavam desde discordo totalmente até concordo totalmente, essas respostas são dadas para números, que variam de 1 até 5. As perguntas ímpares, a gente pega a resposta que os usuários, as pessoas que responderam o teste deram e subtrai um ponto. Já nas perguntas pares, a gente subtrai a resposta dada de 5. Então, caso ele tenha dado uma resposta 4, esse número 4 é subtraído de 5 e ficaria o valor 1. Em seguida, era feito um somatório e posteriormente, multiplicado o valor desse somatório por 2,5. A segunda parte da avaliação de usabilidade foi a entrevista. Na entrevista, ela consistiu numa avaliação qualitativa em que todos os usuários que fizeram o teste da aplicação, eles relataram quais os problemas que foram encontrados. Quanto aos resultados dos perfis dos usuários, a gente fez o teste com 20 alunos, todos do curso de BSI da UAST, e pôde constatar que a maioria eram do sexo masculino e utilizavam o computador mais de 10 horas por semana, e jogavam de 3 a 5 horas semanais. Ao teste estatístico, a gente pegou as respostas dadas pelos usuários e colocou nessa tabela, foi separado na tabela pelos grupos, as respostas de usabilidade, tanto do ponto de vista pedagógico quanto de design, e colocou quantas vezes aconteceu a ocorrência de cada uma das respostas. Em seguida, foi calculado a frequência esperada e foi calculado o Q-quadrado, tanto da usabilidade pedagógica quanto de design. Esse cálculo foi feito primeiramente de forma separada. Em seguida, foi definido o grau de liberdade da pesquisa, que foi de 4 pontos, e o nível de significância utilizado foi de 5%. Dessa forma, com esses dois valores em mãos, a gente pôde verificar na tabela do Q-quadrado qual o valor tabelado que estava conciliado tanto com o grau de liberdade quanto o nível de significância. O valor encontrado foi de 9,488. Em seguida, foi pegado os valores que eu calculei do Q-quadrado, que juntos deram 11,296. Depois disso, a gente tem que comparar o valor que a gente calculou com o valor que estava tabelado. Caso o valor calculado seja maior do que o valor tabelado, significa que a hipótese nula foi rejeitada. E dessa forma, a hipótese alternativa foi aceita. Dessa forma, chegamos à conclusão que o jogo Javatar, ele auxilia sim no processo de ensino e aprendizagem de programação orientada a objetos. Já quanto à avaliação SUS, a gente tem que fazer uma pequena adaptação, já que é definido que as perguntas ímpares devem ser sempre afirmativas e as perguntas pares são sempre na forma negativa. Dessa forma, como
eu disse anteriormente, no nosso trabalho existiam apenas perguntas na forma afirmativa. Então, as perguntas pares, que deveriam ser na negativa, a gente fez uma inversão das respostas. Então, caso o usuário respondesse 5, esse valor deveria ser invertido para 1. E se respondesse 4, 2 e assim sucessivamente. Após realizar os cálculos da escala SUS, a gente chegou à pontuação de 78,25 pontos, a qual é classificada como bom, segundo a imagem mostrada abaixo. Na entrevista, os alunos relataram que eles encontraram alguns problemas, como eles não entendiam como jogar, como eles fariam a utilização dos pontos. Durante a entrevista, alguns problemas foram relatados pelos alunos, como, por exemplo, que eles não conseguiam entender como eles utilizariam os pontos para atacar e defender, como eles fariam esse ataque e defesa. E também foi relatado que existiam algumas imagens que comprometiam a composição do jogo como um todo. E também foi relatado alguns problemas com a música do jogo, que ela parava em determinados momentos. Tendo as respostas que os alunos deram no questionário e a avaliação que foi feita, além da entrevista, a gente pôde fazer algumas modificações no jogo, como as melhorias nos sons, fazendo com que a música ficasse sempre loop, e fazendo criação de uma tela de ajuda, além da substituição de algumas perguntas que tinham imagens que eram muito grandes, que para imagens com tamanhos mais adequados ao jogo, e também foi feita uma limitação de pular questões, e o jogo foi limitado apenas a 10 minutos. Essa é a imagem da tela que foi feita a melhoria, da ajuda, e essa é a imagem final do jogo. No canto direito superior, vocês podem perceber que tem uma imagem que agora ela está num tamanho mais adequado para o jogo, que antes eram consideradas muito grandes. Como conclusão, podemos ver que é de grande importância a utilização da usabilidade em aplicações, uma vez que sistemas que possuem usabilidade difícil, eles são facilmente substituídos para algum que tenha a interface mais agradável, mais fácil de ser utilizado para o usuário. Então, é necessário fazer testes de verificação da sua usabilidade para identificar inconsistências para melhorados, além de você conseguir validar de forma efetiva a experiência do usuário. Quanto ao Javatar, notamos que ele teve uma boa avaliação, no entanto, ele precisava de melhorias da usabilidade, as quais foram feitas. E como trabalho futuro, nós esperamos fazer uma nova avaliação do jogo, dessas melhorias que foram realizadas. Aqui as referências. E só.